Exemplo 3, então, de aplicação de derivadas, nós temos aqui, então, analistas de produção verificam que, em uma montadora, X, o número de peças produzidas nas primeiras T horas diárias de trabalho é dada por, então, F de T igual a 50 vezes T ao quadrado mais T, aqui é um T, para 0 menor ou igual a T, que é menor ou igual a 4. E F de T igual a 200 vezes T mais 1 para 4 menor ou igual a T, que é menor ou igual a 8. Então, aqui, o primeiro item, ele pede qual a razão de produção em unidades por hora após 3 horas de trabalho e após 7 horas de trabalho. Então, a razão é dada pela derivada. O primeiro item, são 3 horas. 3 horas está nesse intervalo aqui. Então, a função que eu tenho que pegar para determinar a taxa de variação é essa daqui. Então, do item A, nós temos, primeiro, que a função de T, que eu vou utilizar, é 50 vezes T ao quadrado mais T, porque T igual a 3 está no intervalo de 0 até 4, tá? Então, está nesse intervalo aqui. Mas, para mim determinar a taxa de variação, então, eu tenho que determinar a derivada dessa função. Aqui é uma função composta, que eu vou chamar de U, então, é T ao quadrado mais T, tá? A derivada de T, então, a derivada de U vai ser 2T mais 1, tá? E G de U, então, eu vou chamar de 50 vezes U, tá? Porque eu chamei de U tudo aquilo que está dentro do parênteses. Então, a derivada de G de U é igual a 50. Pela regra de cadeia, então, nós temos que a derivada de F vai ser igual à derivada de G, que é 50, vezes a derivada de U. Então, aqui a derivada de U é 2T mais 1, tá? Como eu quero, então, saber a taxa de variação no tempo T igual a 3, então, eu vou fazer a substituição. F de 3 é igual a 50 vezes 2 vezes 3 mais 1, tá? Então, aqui vai dar 6 mais 1, 7, vezes 50, igual a 350. Então, a taxa de variação após 3 horas de trabalho é uma produção de 350 peças, tá? Agora, lá no mesmo item, ainda pede a taxa de variação após 7 horas de trabalho. 7 horas de trabalho está nesse intervalo aqui entre 4 e 8 horas. Então, a função que eu devo pegar é essa função aqui. Então, para calcular T igual a 7, nós vamos pegar a função F de T igual a 200 vezes T mais 1, tá? Aqui também é uma função composta, então, eu vou chamar aqui dentro do parênteses de U, que é T mais 1, a derivada de U, então, é igual a 1. E G de U é igual a 200U, tá? E a derivada de G de U, então, vai ser igual a 200. Pela mesma regra de cadeia, então, a derivada de F vai ficar F de T igual a 200
vezes 1, ou seja, igual a 200. Agora, eu quero saber para t igual a 7. Então, f de t, f de 7, é igual a 200, porque aqui eu não tenho uma variável para substituir. Então, após 7 horas de produção, a taxa de variação é de 200 peças de produção. Vocês notam que aqui, então, a produção, a partir do momento que passa o tempo, então ela vai diminuindo, tá? Lá nas primeiras 4 horas, a taxa de variação era de 350 na terceira hora. E na 7ª hora é de 200 peças por hora. Então, aqui ela vai diminuindo. Se eu pegar a taxa de variação, agora o item B, então o item B, ele pede para determinar quantas peças serão produzidas na 8ª hora. Então, eu vou ter que pegar aqui para determinar a produção da 8ª hora, a função f de 8 menos f de 7, tá? E de 7. E aplicar na função origem, tá? Só que de 7 para 8 está nesse intervalo aqui. Então, a função que eu vou pegar é f de t igual a 200 vezes t mais 1. Então, aqui, substituindo já, nós temos 200 vezes t mais 1, então é 8 mais 1, menos 200 vezes, aqui é 7, então 7 mais 1, que é igual a 200 vezes 9 menos 200 vezes 8. Isso vai ser igual a 1.800 menos 1.600, que é igual a 200 peças produzidas, então, na 8ª hora. Verificam que da 7ª para a 8ª hora não teve alteração da produção. Até porque a derivada de f, aqui ó, olha, a derivada de f resultou em uma constante. Então, no intervalo de 4 para 8 horas, sempre serão produzidas 200 peças, em função da derivada dessa função, tá ok?